Bom dia, bom dia, bom dia, nosso 15º dia, dia lindo e estamos juntos novamente, isso que importa. Sei que alguns estão querendo parar, creia, não há possibilidade de parar e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vou contar a história da Sunamita, né, que está em 2 Reis 4, a partir do versículo 8 até o 37, mas eu não vou ler, eu só vou contar a história dela. Sunamita era uma mulher que não tem nome na Bíblia, ela é de Sunem, por isso ela é chamada Sunamita, e é uma das histórias que eu gosto muito, né, uma das mulheres que eu respeito muito da Bíblia. Ela, Ana, enfim, né, tem alguns personagens que eu gosto bastante, eu vou falar, né, esses dias sobre eles, e Sunamita é uma delas. Por quê? Sunamita era uma mulher que via o profeta Eliseu sempre passar pela frente da sua casa nas caminhadas dele, né? Quando ele se deslocava de um lugar para outro. E ela vendo ele, ela começou a oferecer pão para ele, né? E ele começou a entrar na casa dela para, né, se alimentar nessas passagens dele por Sunem. E ela um dia fala pro seu marido, olha, eu tô pensando em fazer um quartinho aí pro profeta, né? Colocar uma cama, um abajur lá, uma lamparina, uma cadeira para que ele se sinta confortável nessas passagens dele e que ele possa pousar aqui. E o marido dela era um homem mais velho e disse ok, e ela fez um quarto pro profeta e o profeta começou a se hospedar ali. Só que em determinado momento, né, o profeta vendo quão generosa ela era, quão uma mulher de Deus ela era, ele chama ela, né, pede pro servo dele chamar ela e perguntar, né, o que tu queres que eu faça, né, como eu posso te retribuir, né, esse cuidado. E ela diz para ele que ela não precisa de nada, que ela estava bem no meio do povo dela e que não tinha nada que ela gostaria de pedir, ou seja, ela era uma mulher grata, ela era uma mulher feliz, era uma mulher realizada dentro do contexto que ela vivia. Só que daí, né, o profeta manda o servo dele dar uma olhadinha para ver se ela não precisava de nada, e Geazi chega pro profeta e diz assim, olha, ela não tem filhos, o marido dela é mais velho, e o profeta manda chamar ela e diz assim, ó, versículo 16, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho, né? No versículo 13, ele pergunta, o que há de fazer por ti? O que queres que eu te faça? Jesus o tempo todo perguntou antes dos milagres dele para as pessoas, o que queres que eu te faça? Aqui a gente vê uma situação muito importante, porque assim, nós não sabemos o que nós queremos da parte de Deus. Como nós vamos receber, né? Ele sempre pergunta, o que tu queres que eu te faça? O que tu queres de mim? Peça para mim que eu te dou, né? Mas Sunamita era feliz, realmente ela não tinha intenção de pedir um filho, porque ela sabia a condição que ela tinha. Mas o profeta declara sobre a vida dela, e ela diz, não tô pedindo nada, mas, né, então eu recebo. E ele diz que naquele tempo, no tempo de ter um bebê, ou seja, durante 9 meses, né, e no tempo seguinte ela tem nas mãos o seu filho. Acontece que o filho cresce, né, o filho, enfim, né, tem as atividades dele, e em determinado dia o filho tá na lavoura com o pai, né, no campo com o pai, e o filho passa mal, diz que tá doendo a cabeça, o pai manda levar pra mãe e o filho morre nos braços da mãe. No versículo 20 ele diz, e tomou e o levou à sua mãe e esteve sobre seus joelhos até o meio-dia e morreu. Ou seja, o filho dela morreu já grandinho, ele já falava, ele disse, ai, minha cabeça, né? E ela simplesmente toma uma atitude, né? Ela tem ousadia, coloca o filho deitado no quarto do profeta, manda preparar uns jumentinhos lá, um servo e diz assim, me guia até o Monte Carmelo que eu vou encontrar, né, o profeta Eliseu. E as pessoas começam a passar pelo caminho por ela e perguntar, né, tá tudo bem? E ela diz assim, está tudo bem. Ela estava com um filho morto em casa, né? Ela não estava nada bem, mas ela decidiu, está
tudo bem. Às vezes nós precisamos declarar essa palavra na nossa vida, mesmo diante do caos, mesmo diante da tristeza, mesmo diante da angústia, né? Nós precisamos declarar, está tudo bem, porque aquilo que nós declaramos, a fé que nós temos em Deus é que tem que ser absoluta na nossa vida, né? E Sunamita, ela não chorou, ela não enterrou o filho, ela não se desesperou, ela disse: vou atrás daquele que tem a provisão, né? Eu vou atrás daquele que tem o socorro. Eu vou pedir para aquele que pode me ajudar. Ou seja, não fica contando seu sonho, não fica contando a sua angústia para qualquer um, né? Só para aquele que é o socorro bem presente, né? Coloque suas angústias, suas tristezas aos pés do Senhor. Se as pessoas não podem te ajudar, não conte, né? E declare que está tudo bem. Nós não podemos ser murmuradores, resmungadores, né? Chorões, mimizentos, né? Por quê? Porque senão a nossa mente acredita. A gente precisa entender que a nossa mente, ela não discerne os nossos pensamentos negativos dos pensamentos positivos, ou seja, aquilo que a gente alimenta é aquilo que ela acredita. No que a sua mente tem acreditado? Por quê? Porque você tem declarado. O que você tem declarado? Está tudo bem? Ou tá tudo ruim? O dia hoje tá uma porcaria? Se tá sol é ruim, se tá chovendo é ruim, né? O emprego é ruim, o chefe é horrível, né? A igreja, o líder, não sei o que lá, né? Ei, chega de mimimi, né? Vamos declarar em Deus o nosso socorro. Ele é o nosso socorro bem presente, né? Nós precisamos entender que o desejo amparado na fé não conhece a palavra impossível. O profeta chega até ela, chega até o filho dela, deita sobre ele e o filho vive, né? E fica tudo bem, porque ela não tinha plano B, estava tudo bem. Nós precisamos entender que em determinadas situações, determinados sonhos da nossa vida, nós precisamos, né, colocar os barcos ali, né, atracar eles e queimar tudo, né, como um guerreiro que vai para uma guerra, né, e pensa assim, ó, ou nós vencemos ou nós morremos, ou melhor, ou nós vencemos ou nós vencemos, né? Então, nós precisamos entender que é assim, é esse tipo de comportamento que nós precisamos ter. Nós precisamos queimar as carroças, queimar os barcos e dizer assim, ó, é daqui para frente, não tem mais, né? Não tem mais meio termo. Eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu vou vencer, né? E é assim que a nossa mente precisa trabalhar. Por quê? Porque é um pensamento baseado na fé, né? A declaração da nossa fé. Lembram? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem, ou seja, é uma certeza dentro do nosso coração. Qual a certeza que tem alimentado o teu coração? São certezas de vitória, de sucesso? Ou são certezas de derrota? Certezas de que nada vai bem? Certezas de que não vai dar certo? Certezas de que não é possível? Ei, não existe impossível para Deus. Napoleão Hill diz que recortou essa palavra do dicionário dele. Por quê? Porque a fé dele era baseada naquele que podia tudo, ou seja, o Deus do impossível, né? E nós precisamos entender. Então, precisamos, né, nos esforçar para declarar esse sentimento pela fé, essas emoções pela fé. Homens, né, quando têm desilusões amorosas, tendem a cair na bebida. Mulheres, quando têm desilusões, tendem a se autodestruir. Mas nós precisamos entender que nós temos o poder de determinar aquilo que nós fazemos com as nossas emoções e declarar que daquela situação ruim, nós vamos tirar algo bom, né? Lembram do Mandela? Eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Que a gente hoje aprenda com a Sunamita. Aprenda a ter uma fé e uma ousadia naquele que é o Deus do impossível. E crer que nada é impossível para Deus. É que possamos agir como ela. E quando as pessoas vierem nos perguntar, nós vamos dizer, está tudo bem. Que hoje o seu dia seja uma bênção, né? Por quê? Porque está tudo bem. Até amanhã.